Os direitos humanos são os direitos fundamentais de todo ser humano, independentemente de raça, gênero, nacionalidade, religião ou qualquer outra característica pessoal. São considerados universais, inalienáveis e inerentes à dignidade humana. Os direitos humanos incluem, entre outros, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à educação, à moradia, à alimentação, à privacidade, à livre expressão e à participação política. Eles também abrangem o direito de não ser submetido à tortura, escravidão, trabalho forçado, discriminação, perseguição ou qualquer outra forma de violação. Esses direitos são protegidos por várias leis e tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. No entanto, a violação dos direitos humanos ainda é uma realidade em muitos lugares do mundo. Há países onde a liberdade de expressão é reprimida, onde a discriminação é endêmica e onde a tortura é usada como forma de punição. A proteção dos direitos humanos é, portanto, uma luta constante para garantir que todos os seres humanos possam viver com dignidade e liberdade. E eu estou recebendo aqui na Rede Vida Televisão a doutora Débora Feres. Doutora Débora Feres, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado pela presença sua aqui, muito importante falar sobre esse tema. Cada vez mais e cada vez ele é atual, né, doutora? Muito obrigado. Exato, eu que agradeço a sua bênção. Deus abençoe, Deus abençoe. A doutora Débora, ela é advogada, tem o seu trabalho maravilhoso, mas também é professora, Sim. Professora, né? Sua professora? Aí, olha, do Everaldo. Professora do Everaldo, que está aqui, ó, ele é bom aluno, né? Excelente. Excelente, Excelente. Olha aí. Olha aí, ó, Everaldo, excelente aluno aí, ó, né? E eu acho interessante a gente falar sobre, eu digo assim, a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa, porque a gente tem muita pseudos especialistas que hoje vem na internet e de repente faz um vídeo querendo explicar sobre direito humano, ou que não sabe nada sobre isso. A gente também tem as famosas interpelações dos programas de policiais, né? No Brasil é cheio disso. Cadê os direitos humanos? Aquelas bobagens que a gente escuta. Ou então, né? Como que é que eles falam? A ignorância supina, né? Direito do bandido. Dos mano. Direito dos mano. Dos mano. Então isso tudo eu acho importante. E de repente até você mesmo está assistindo a gente, participando com a gente, você já deve ter perguntado, o padre já vem com essa história de falar de direitos humanos e quero ver, e o direito nosso, e o direito humano. E isso a doutora vai falar tudo pra gente e é importante você acompanhar a gente. Pode mandar sua pergunta, pode mandar seu questionamento, pode mandar aí, pode xingar a gente também, se quiser. Não, me xingar, doutora, não. Débora, muito bem. Vamos, então, começar a falar desse assunto. Quando a gente fala de direitos humanos, todo mundo acha que é o seu direito que está falando, né? E o meu direito? Usou-se muito nesses últimos, o direito de ir e de vir, né? O que são? Qual a origem dessa questão dos direitos humanos, doutora? Boa tarde a todos. Os direitos humanos, ele começa a ter a sua visibilidade após a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Todos sabem que é sangrenta. Isso mesmo. Foi sangrenta. Não existia acordos, não existia tratados, não existia nada, né? Após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a primeira carta para que houvesse um equilíbrio entre os povos, mas infelizmente não deu certo. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. E aí que termina essa Segunda Guerra Mundial em 1945, e todos começam a perceber que seria urgente nós termos uma resolução
que unissem os povos para que declarasse a paz, para que a paz estivesse acima de tudo. Sim. A intenção dos direitos humanos é essa. Sei. É defender a paz entre os povos, entre os Estados-membros, a saber, os países, e trazer para o privado, para os seres humanos... O dia a dia nosso é os seres humanos. Exatamente, a dignidade da pessoa humana. Quando nós tratamos sobre o tema direitos humanos, nós tratamos de um modo muito aberto. Mas lá no primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos... Quando foi criada a declaração? Em 48. Em 48. Em 1948. 3 anos depois da guerra. Exatamente. Determinada guerra. Mas em 45 já os Estados-membros já possuem essa preocupação em formar uma declaração para que todos os países signatários declarassem a paz. Sei. E os direitos humanos, por mais que nós queiramos fugir, isso a própria doutrina diz, ela é criada quando? Quem é o primeiro precursor dos direitos humanos? É Jesus Cristo. Jesus, é verdade, é verdade. Ele já traz, e se nós formos analisar a história de Jesus Cristo, que era um doutor, professor, ele já traz esse equilíbrio entre a humanidade. Nós somos homens e nós somos civilizados. Naquela época, ainda não havia o tratamento da mulher, mas somos civilizados e nós possuímos consciência. E é assim, nós precisamos diminuir os atritos por meio da conversa. Verdade. Por meio da compreensão do seu próximo, amar o próximo como a si mesmo. A regra de ouro do cristianismo fala, faça ao outro o que você queria que fizesse a você. Isso é Jesus que fala. Faça ao outro. Isso está na base do respeitar o direito. Aquela história, o direito, meu direito termina onde começa o seu. É isso mesmo, né? Está na base disso. É interessante. Você quer café? Toma café? Eu tomo. Ótimo. Depois eu vou botar o café para ela, a gente vai assim. Você com açúcar? Com açúcar. Com açúcar! Isso aí, ó. Isso mesmo. Nada daquelas coisas. Fala, não tomo café sem açúcar, não. Nós vamos fazer... Não tomo café com açúcar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ver agora... Você conhece Berta Lutz? Ela teve um papel importantíssimo na luta dos direitos humanos. Veja só. Berta Lutz nasceu em 1894 e faleceu em 1976. Foi uma bióloga, política e ativista brasileira que lutou pelos direitos das mulheres e dos povos indígenas. Ela é reconhecida por sua atuação em diversas áreas, incluindo a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, o reconhecimento da cidadania plena para as mulheres brasileiras e a defesa dos direitos humanos. No que se refere aos direitos humanos, Berta Lutz foi uma das pioneiras no Brasil em defender os direitos das populações indígenas. Ela reconhecia a importância de garantir que esses povos tivessem seus direitos respeitados e protegidos, e trabalhou para promover políticas que valorizassem sua cultura e seus costumes. Além disso, Berta Lutz foi uma defensora da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, e defendeu o direito das mulheres de terem voz na sociedade e na política. Ela também lutou contra a discriminação racial e de gênero e defendeu a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. Berta Lutz foi e é um nome importante na defesa dos direitos humanos, que dedicou sua vida a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Seu legado continua inspirando pessoas ao redor do mundo a trabalhar pela garantia dos direitos humanos para todos. Berta Lutz. Berta Lutz, brasileira, filha de Albert Lutz, que era já um cientista sobre a nossa
tropicalidade, né? Sei. E Berta Lutz, por incrível que pareça, ela lutou e ela se posiciona de uma forma forte diante os homens na ONU, tanto que aparece até foi foto. na ONU, é. Engraçado, engraçado não é curioso. É. Mas quem aparece levantando a declaração Dos direitos direitos humanos, Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt. que era uma das mulheres que era até contra Berta Lutz. Olha que coisa, contra Consideravam que Berta Lutz, essa posição de Berta Lutz, inclusive era vulgar. Olha. Porque ela enfrentava os homens e nenhuma das outras mulheres fizeram isso na ONU. Olha. E Eleanor Roosevelt não era muito assim, simpática a ela? Não, e ela que é a garota propaganda da declaração. Dor de cotovelo, isso mesmo, dor de cotovelo. Eu fiz um estudo já a respeito de Berta Lutz, eu gosto muito, ela catalogou todas as espécies de sapos no Brasil. Gente, a mulher era tudo. Tudo. Ela realmente, Berta Lutz é uma mulher questão admirável. Indígena. Olha que interessante. Muito interessante. Olha que interessante mesmo. E olha, é interessante a gente trazer uma personalidade brasileira com tanta influência, né? E lembrando, gente, quando a Declaração dos Direitos ela é feita, nós estamos falando de muita barbárie que acontece no mundo todo. Que é uma maneira, um esforço de regular tudo isso que acontece. A tortura era vista como algo normal entre as pessoas. As pessoas, quando faziam as pessoas iam depor ou elas iam fazer algum tipo de inquérito, elas eram torturadas, né? E era visto como normal isso, né? Até que vem a Constituição e diz que a confissão já não é mais a rainha das provas. Não? Não. Porque a confissão pode ser obtida sob tortura. Sobre esse aspecto. Sobre tortura. Olha que coisa. A gente tem uma pergunta aqui para a doutora, vamos ver. Como comprovar que meus direitos foram feridos? Muito bem. Aí é uma coisa bem importante, eu acho que porque como que eu comprovo que eu tive um direito meu ferido? Né? A partir do momento que você, como ser humano, se sentiu desagradada, se sentiu abalada, abalou a sua dignidade da pessoa humana, que é o primeiro preceito que nós temos da Declaração de Direitos Humanos e na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º. A partir do momento que esse ser humano se sente abalado na sua integridade, na sua dignidade, por qualquer pessoa que seja, você como um ser humano individual já é motivo para essa proteção, para buscar a proteção. Então, hoje a gente fala, hoje as pessoas têm mais coragem de denunciar, isso é bem melhor. Mas hoje a gente, com mais coragem que as pessoas têm de denunciar, com mais consciência sobre os direitos humanos, a gente ainda persiste. Discriminação por causa discriminar por causa da raça, por causa da religião, por causa do gênero. Continua esse tipo E como é que as pessoas não conseguem perceber que há direitos e como é que as pessoas não conseguem ter medo de repente, ferir o direito do outro, né? É uma condição humana aquele próprio indivíduo que vai maltratar alguém na sua dignidade, na sua aparência. A partir deste momento, já se percebe que é uma construção os direitos humanos. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a senhora falou que tem os países signatários, todos eles assinaram, acaba sendo que os direitos humanos influenciam na Constituição dos países e tal. Mas nós temos um monte de países que violam os direitos humanos. São. E está tudo bem, e eles, de repente, são membros de países que estão na ONU, né, vão lá, né, fazem parte até do Conselho de Segurança
da ONU? Exatamente, Então, como a Rússia. A Rússia viola direitos humanos, às vezes. Está né? violando, Então, que é realmente um retrocesso, porque a tendência do ser humano é a progressão no seu tratar com o seu próximo, e ele está realizando um ato ilícito, porque dentro dos tratados a guerra é um ato ilícito. Um ato ilícito. É ilícito. Doutora, agora vamos trazer aqui para nós aqui. Por que essa coisa que quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas têm tanto ojeriza, assim, eu não digo assim todas as pessoas, não, as pessoas de repente têm uma ojeriza de falar assim, meu Deus, quando toda vez que vem esse pessoal dos direitos humanos, eles só vêm querer defender bandido. Por que essa compreensão que o pessoal acha que direitos humanos é para defender bandido? A senhora não responda isso agora. A gente vai ver um VT e depois a gente me responde aquilo. Como surgiram os direitos humanos? Veja só. Os direitos humanos surgiram como uma resposta às injustiças e violações de direitos cometidas ao longo da história da humanidade. O conceito de que todas as pessoas são dotadas de direitos inalienáveis e universais começou a ganhar força na Grécia Antiga e em Roma, com a ideia de que a lei deveria ser aplicada igualmente a todos os cidadãos. No entanto, foi com o Iluminismo, no século XVIII, que o conceito de direitos humanos começou a ser desenvolvido de forma mais sistemática. Pensadores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau argumentavam que os direitos humanos são inerentes à natureza humana e que a sociedade deveria protegê-los. No século XX, os direitos humanos ganharam um estatuto internacional com a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela entidade em 1948, estabeleceu um marco para a proteção desses direitos em todo o mundo. Desde então, os direitos humanos evoluíram para incluir não apenas direitos civis e políticos, mas também direitos econômicos, sociais e culturais. A proteção desses direitos é essencial para garantir a dignidade humana e a justiça social em todo o mundo. Fala de iluminista, não, que iluminista não é santo não, viu? Mandou muita gente para a guilhotina aí, sem pensar em direito humano, né? Exatamente. Sem passar pano para iluminista, não. Né? É que nós nos esquecemos que antes de Rousseau, São Tomé de Aquino. Ele já vem com justnaturalismo. É verdade. Defendendo a dignidade das pessoas. Ou seja, todos já nascem com direitos. Já nascem com direito, já tem o direito. Serem seres humanos. O próprio direito de existir, né? O próprio direito de existir. A vida não pode ser negada esse direito de existir. Doutora, é interessante, eu acho importante a gente falar sobre isso, eu tinha falado, porque essa noção muito comum que as pessoas acham que quando se fala de direitos humanos, a gente falando de direito do bandido e tal. Mas o próprio encarcerado, a própria pessoa que cumpre pena, ela também tem direitos que devem ser respeitados, que são os direitos inerentes a ele ser cidadão, ser um ser humano, né? Exatamente. Os direitos humanos, ele atinge todos os seres humanos só pelo fato de serem humanos. A dignidade da pessoa humana, ela está intrínseca, tanto que é um metaprincípio, é como se fosse o sol, a dignidade da pessoa humana, e todos os outros vão circundar. E tudo aqui sendo iluminado justamente por isso, né? Exatamente. E quando as pessoas olham para o encarcerado, nós temos aquela ideia de que aquela pessoa cometeu um crime muito grave, que ela merece ser punida. Tem que pagar, né? E da pior forma possível, porque todos nós, seres humanos, quando assistimos uma situação de crime como uma criança, um adolescente, um pai de família, nós nos sentimos naquele lugar de viúva, de não sermos mais mãe, porque o filho foi perdido, o futuro foi perdido. Mas nós precisamos ter muito cuidado ao definir esses direitos, porque, afinal de contas, aquele que cometeu um crime,
ele já está cumprindo uma pena, já é o castigo dele. Foi tirado a liberdade dele, né? Exatamente. Foi tirado a liberdade. Agora, colocá-lo numa situação em que numa cela que caberiam 4 pessoas, colocar 30 pessoas, 30, como a gente tem, né? Está ultrapassando a pena, aí já passa para tortura. Tortura, isso mesmo. E a tortura, né, nenhuma situação, nem o encarcerado pode ser vítima, porque isso faz parte do direito da pessoa, né? Exatamente. Então, quando existe, por exemplo, que vocês entendam o que a doutora está falando aqui, quando uma pessoa vai até, uma comissão de direitos humanos vai até uma penitenciária, não está dizendo que nós vamos tirar aquela pessoa da pena que ela está cumprindo. Está dizendo que ela tem que cumprir aquela pena, mas dentro daquilo que Socializar. E dos direitos que ela seja preservado, como direito de qualquer pessoa, né? A gente vai ver um VT agora que fala um pouco mais dos países que lideram a lista, uma lista triste, né? Dos maiores violadores dos direitos humanos. Olha, preste atenção. A violação dos direitos humanos é uma questão grave e preocupante em todo o mundo. Infelizmente, há países que lideram a lista dos maiores violadores desses direitos. De acordo com o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, são eles: China, Coreia do Norte, Síria, Irã e Arábia Saudita. A China é um dos países mais populosos do mundo e tem uma economia em rápido crescimento, mas ao mesmo tempo é conhecida por suas graves violações dos direitos humanos, incluindo a restrição da liberdade de expressão e a perseguição de minorias étnicas. A Coreia do Norte é um país isolado e governado por uma ditadura, onde os direitos humanos são sistematicamente violados. O regime norte-coreano é acusado de reprimir a liberdade de expressão, a associação e a religião, além de manter campos de trabalhos forçados e promover execuções públicas. A Síria tem sido palco de uma guerra civil sangrenta, que já dura mais de uma década, com o governo sírio e seus aliados sendo acusados de cometer atrocidades contra a população civil, incluindo o uso de armas químicas. O Irã é governado por um regime teocrático que restringe severamente a liberdade de expressão, a associação e também a religião. As minorias religiosas e étnicas também são perseguidas e o país tem um alto índice de execuções, incluindo de menores de idade. Por último, a Arábia Saudita tem um sistema político autocrático e restritivo, com um histórico de violações dos direitos humanos, incluindo a repressão da liberdade de expressão e de associação. Como essa situação pode mudar? O mundo deve aceitar isso até quando? O mundo aceita porque o que vale mais é o dinheiro. Esse é o grande problema. A China é violadora dos direitos humanos, todo mundo faz comércio com a China. Coreia do Norte aqui é maluco, a Coreia do Norte é maluquice, aquilo lá é um absurdo. A Coreia do Norte, até o corte de cabelo do povo tem que ser igual do ditador, né? É maluquice. Né? E esses outros países, todo mundo também daquele jeito. Então, vem, e aí, doutora, eu estou falando, não é doutora não, eu estou falando, aí vai lá na ONU, né, todo mundo bate palma, todo mundo fala, né, e ninguém tem o direito, ninguém tem coragem de levantar. Por quê? Porque ainda é os petrodólares aí que falam mais. Né? Por que esses países, Arábia Saudita, Irã, faz o que quer? Porque é dinheiro que tem dinheiro. Por que a China hoje faz o que quer? Por causa de dinheiro. Então os direitos humanos são comprometidos de alguma forma por causa do dinheiro, né, doutor? Na verdade, nós temos uma das características dos direitos humanos é o universalismo. Sim. Ou seja, direitos universais. É verdade, direitos universais. E não consegue atingir esses locais, esses países ainda. E se nós formos notar, é a própria pessoa, o próprio cidadão daquele país, desse Estado membro, que não conhece os seus direitos. Eles não têm acesso aos direitos humanos. É verdade. Não são signatários da Declaração dos Direitos Humanos, apesar de que a China sim, mas como não são signatários, a própria população, ela realmente... Não conhece.
Não Ela não sabe o direito que ela tem. Exatamente. Coreia do Norte é um acesso. caso clássico, eles não sabem. A Coreia do Norte não sabe o que acontece no mundo, eles Não pensam que sabem. aquilo ali é o que há de melhor. Eles não sabem, porque o rádio, porque a televisão, tudo é controlado. É assim que se controla, né? Estatal. Né? E, na verdade, um país signatário da Declaração dos Direitos Humanos, ele é muito bem visto quando ele protege os seus cidadãos, porque os outros países, em momento de abrir um tratado econômico, outro país ele vai perceber e ele terá muito mais confiança num país onde respeita a Declaração dos Direitos Humanos. Então, é um caso, uma coisa complicada, porque como os direitos são universais, quando a gente, de repente, também apoia, não só apoia né, abertamente, mas apoia comprando coisas de países que, de repente, não respeitam o direito humano, a gente acaba apoiando, de certa forma, acaba violando também os direitos humanos. E é uma coisa difícil, viu? Uma coisa difícil, porque, né, de repente, você vai comprar as coisas de países aí que grandes violadores de direitos humanos. Queria agradecer. Rodolfo, qual os direitos humanos mais violados? A gente sabe quais? Tem alguma coisa nesse sentido ou não tem? Sempre a liberdade do ser humano. Liberdade. A liberdade de consciência, de escolha. Esse é o direito mais violado. De falar, de se Verdade. expressar. De até de escolher um governante também, como alguns países têm. Muito bem, olha lá. Eu quero agradecer a doutora Débora Feres, muito obrigado. Eu que Obrigado pela agradeço. simpatia, pela sabedoria, obrigado mesmo, viu? Você vai seguir a professora Débora Feres no Instagram. Atenção, @professores Feres, é isso? Exato. Por que são mais professores Feres? Porque tem outro professor Feres ali, né? O meu marido. O marido tá ali, ó. Professores Feres, não é só um, não. Professores Feres. Fica com Deus, amanhã a gente encontra ao meio-dia. A gente encerra hoje com o clipe Linhas Tortas do Gabriel, o Pensador. Obrigado.